Salve, salve Belo Horizonte! A boa notícia é que a Secretaria Municipal de Cultura e a Lepeti estarão apresentando o Curta-Circuito em outubro. É mostra de filmes que unem música e cinema, além de debates e muito mais. Tudo gratuito. 21ª Mostra Curta-Circuito de 11 a 17 de outubro. www.curtacircuito.com.br. Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Curtam o Curta-Circuito em outubro. Para viver um grande amor. A favela desce ao morro. Por Gabriela Vondrasek Link. Para viver um grande amor é um filme direto, mas está muito distante de ser uma obra que propunha algum tipo de compromisso. É fluido e delicado no quesito estético, e bastante incisivo se visto por um outro ângulo, ligado ao manifesto político, ângulo este que pode até passar despercebido. Sobre a beleza, há, por exemplo, um longo travelling pela paisagem praiana de Ipanema e do Leblon, que mostra a Pedra da Gávea e o Morro Dois Irmãos no cair da noite. Sequência que fica muito interessante na montagem, pois vemos depois de um close do apaixonado Vinícius, de Javan, fitando o beijo de sua amada Marina, Patrícia Pilar, com o namorado Plínio, Eduardo Lago, o clássico playboy carioca dos anos 1980. É um corte inusitado e honesto como muitos que sucedem ou antecedem outros travelings e panorâmicas do filme. Aliás, Para Viver um Grande Amor já começa com um longo plano da paisagem carioca, contrastado com vários planos da favela que seguem logo depois. Com o termo delicado mencionado no parágrafo anterior, quero dizer, mais um exemplo, o jogo de espelhos entre a favela e o rio que ocorre na frente da favela. Depois temos imagens das pessoas na favela, o dia a dia, corte. E vemos Carioca, Nelson Xavier, acordando. É seu último dia na favela. Os moradores dali se organizaram e decidiram invadir um prédio da rede internacional Manhattan Flat. Carioca está feliz, pois finalmente terá um lar à altura da sua amada Maria, Zezé Mota, a empregada doméstica de Marina, Patrícia Pilar. O filme é feito de muitos amores e contrastes, mas o que se ressalta mais é o caso de amor entre Vinícius e Marina. Até mesmo a questão da empregada doméstica, bastante retratada no cinema brasileiro da última década, como em Domésticas, de Gabriel Mascaro, e Que Horas Ela Volta, de Ana Mui Laerte, já está em Para Viver um Grande Amor. E o que pode ser mais atual do que uma classe privilegiada se sentindo ameaçada pelas revoltas populares, pelos baderneiros? Podemos dizer que o cinema antecipa a realidade, ou talvez mais prolificamente, pensar se ele não nos revela com bastante antecedência uma postura geral e enraizada da sociedade, algo que está quase como pano de fundo daquele retrato tão escrachado dos embates e encontros de classe de uma época e lugar. Os diálogos do filme, corroteirizados por Chico Buarque, são um espetáculo à parte de gírias dos anos 1980. Em uma de minhas cenas preferidas, Plínio tenta alertar a família de Marina sobre as previsões de um futuro preocupante para o Brasil. Isso para gente normal como eles. Carlos Eugênio, Paulo Goulart, pai de Marina, responde, abre aspas, gente normal? Que gente normal? Tá maluco, rapaz? Fecha aspas. E logo aparece Olga, Glória Menezes, com uma máscara de beleza verde no rosto, oferecendo um whiskyzinho para Plínio. Abre aspas. Whisky de manhã não dá, Olga. Fecha aspas. Comenta Carlos Eugênio. De fato, eles não parecem tão normais como a família de Plínio, cujo pai é um empresário aparentemente corrupto, envolvido com a rede Manhattan Flat. Carlos Eugênio é um médico em decadência, mas que ainda carrega características da classe alta mimada brasileira, embora seja um bom sujeito. A filha Marina, cantando no parque de diversões, é outro ponto alto do filme. Poderia ser um curta de videoarte contemporâneo. Uma paleta de cores e um jogo de luzes de bom gosto excepcional para a época em que o filme foi feito. Uma fotografia digna de cinema americano independente dos anos 1970.
Em termos gerais, o que dizer de Para Viver um Grande Amor? Dirigido por Miguel Faria Júnior, o filme é protagonizado por Patrícia Pilar e Djavan, com participações de vários outros ícones da época. Além das já citadas musas do audiovisual brasileiro, Glória Menezes, Zezé Mota, e do ícone de cinema Nelson Xavier, ainda tem Elba Ramalho e por aí vai. Como se já não bastasse, a obra ainda é uma adaptação para o cinema da peça Pobre Menina Rica, de Vinícius de Moraes e Carlos Lyra. Por todos estes motivos, e talvez outros, poderia soar ofensivo se eu dissesse que é um filme brega dos anos 1980. Porém, acredito que não haja elogio maior do que este. Não há nada melhor do que os filmes brasileiros bregas dos anos 1980. E não há nada melhor do que eles porque falam de nós mesmos, da nossa cultura e postura na vida, de uma forma tão sarcástica, por vezes até agressiva, mas ao mesmo tempo tão sorrateira e alegre que nem consigo descrever direito, pois toca mais a nostalgia e o sentimento de pertencer a uma cultura do que a descrição intelectual ou poética de uma obra cinematográfica. É algo que está nas gírias, no jeito de falar, de vestir, de dançar, de brigar. E, Para Viver um Grande Amor, é muito mais do que isso. É sensível, divertido, visionário. Já nos primeiros minutos do filme, vemos os personagens assistindo a um empresário, o pai de Plínio, dar depoimento na televisão. Ele está reclamando dos baderneiros que ocupam os prédios sem alvará, proferindo frases como, abre aspas, mas estamos aonde? Em Cuba? Na Polônia? Fecha aspas. Qualquer semelhança com a realidade talvez não seja mera coincidência. Um musical alegre com fundo social triste, ou uma tristeza travestida de música e corpo, uma tristeza que só pode ser alegre em imagens e sons organizados. Um filme, enfim. Trata-se da história de amor entre uma menina rica, Marina, e um músico pobre, Vinícius. A referência a Vinícius de Moraes também não é fortuita. Um clássico da vida real artística e underground da juventude brasileira. O rapaz humilde que canta e toca bonito e sabe viver, e a garota enjoada que só sabe se vestir bem e se apaixonar pelo que a retira do tédio. Abre aspas. Você não sabe o que é viver uma vida reduzida à paixão. Fecha aspas. Canta Djavan. Direção musical de Tom Jobim apenas. Em Para Viver um Grande Amor, os ricos realmente não sabem o que é viver uma vida reduzida à paixão. Mas o legal é que o personagem de Djavan não se coloca como alguém que está ali para ensinar alguém a viver. Nenhum personagem se compromete com nada. Eles apenas existem em suas alegrias e lutas. Nas palavras do próprio personagem, Vinícius luta pelo seu amor com os meios que tem, e com o paletó de Plínio, por exemplo. E Vinícius não aceita a chacota que Marina faz sobre isso, quando ele aparece em sua casa com as passagens para ir com ela a Paris vestido de playboy. Ela diz que ele está ridículo com aquele paletó. Ele não aceita a crítica, diz que lutou do jeito que deu. Segundo ela, ele se vendeu a Plínio em troca de passagens para Paris. Vinícius rasga as passagens, manda ela literalmente pastar. Porém, mal sabe ele, Marina está grávida. Os pais de Marina, milionários, estão deixando o país. Aliás, a saída de milionários do Brasil é uma constante no filme. Inclusive, Vinícius comenta já pelo meio do filme que havia assinado contrato com uma gravadora, mas que o pessoal da gravadora se mandou, só com a roupa do corpo, com medo do futuro no Brasil. Inclusive, Vinícius comenta já pelo meio do filme que havia assinado contrato com uma gravadora, mas que o pessoal da gravadora se mandou só com a roupa do corpo, com medo do futuro no Brasil. Há também uma cena muito interessante em que um lustre desaba em outro apartamento do prédio de Marina, enquanto o pessoal da favela celebra. Há também uma cena muito interessante em que um lustre desaba em outro apartamento do prédio de Marina, enquanto o pessoal da favela celebra na casa de Carlos Eugênio a nova fase do relacionamento de Marina e Carioca, no Manhattan Flat ocupado. Logo depois, vemos o casal milionário partindo em um helicóptero particular, com a mulher reclamando, abre aspas, por que temos que deixar este país? Eu detesto Amsterdã, fecha aspas.
Marina havia enfrentado sua família para ficar sozinha no Brasil com Vinícius, mas enquanto isso, Vinícius estava lutando pelas passagens para ir com ela, um desencontro que acaba em desentendimento. Pode parecer meio misterioso Marina ficar tão ofendida com a ideia de Vinícius, mas eu gostei de pensar que talvez fosse uma postura social inesperada desta jovem, nem tão bobinha como parecia. Enfim, Marina, depois da briga com Vinícius, decide partir com os pais para Paris, frustrando minhas expectativas. Porém, antes da viagem, pede à sua amiga Maria, a empregada doméstica, que não conte da gravidez a ele. É importante dizer aqui que é Carioca, o namorado da empregada doméstica, que leva Vinícius para dentro da casa e da vida de Marina. Relembrando que no papel da empregada doméstica está Zezé Mota, outro ícone da televisão e da música brasileira, que acorda Marina logo no início do filme ao som de uma canção que diz "Tá na hora de acordar, sinhazinha", em uma clara referência à escravidão, se é que é preciso dizer. Contudo, eu o escolhi dizer. E o escolhi dizer porque este é um filme aparentemente leve, mas só aparentemente. Dá um certo estranhamento pensar que nos anos 1980, acompanhado de músicas com letras daquele teor, talvez Para Viver um Grande Amor tenha sido de fato visto como leve. Isso sem contar as referências às greves da época, ao problema com as ocupações e mesmo ao feminismo. Quando Maria abandona o emprego na casa de Marina para casar com Carioca, sua amiga Nazaré diz que a vida dela, na verdade, não vai mudar muito, pois vai continuar cozinhando, só que agora dorme com o patrão. Em seguida, Nazaré sugere que elas abram um restaurante e as duas riem-se às gargalhadas quando Maria diz que, segundo Carioca, Nazaré é uma má companhia. Na verdade, é obviamente um filme sobre a entrada da favela no local urbano de alta classe. E a favela entra com tudo. É também sobre o contexto da inserção, ou eterna reinserção, dos afro-brasileiros na cultura e na vida privada da camada privilegiada da sociedade brasileira nos anos 80. E como se poderia esperar, é um filme sobre preconceito. Quando fica sabendo que a ex-namorada Marina está saindo com Vinícius, a primeira pergunta que Plínio faz a ela é, abre aspas, "E então, os pretos são mesmo bons de cama, como dizem?" Fecha aspas. É justamente esse caráter despretensioso e ao mesmo tempo pesado e revelador das feridas tão profundas da nossa sociedade que me fascinou em Para Viver um Grande Amor. Era outra época, é claro, e hoje a década de 80 é perfeita para se cavucar as feridas. As referências ao racismo são, enfim, muitas. Esta é a parte mais densa. Mas há também a especulação imobiliária, a tentativa de expulsar os pobres de um prédio ocupado para implantar ali um hotel. Talvez um tema igualmente pesado, mas de forma mais discreta e que como mencionado, pode até passar despercebido na trama, em um filme que ficou famoso como O Filme do Djavan. Hoje já vejo Para Viver um Grande Amor como o filme de Plínio, um filme sobre todos os Plínios e pais de Plínios que existem por aí afora. O playboy ambicioso de camisa de jacarezinho, o jovem dos anos 1980 que virou o senhor conservador dos anos 2010. É ele o herdeiro do empresário carioca por trás da rede de hotéis internacional Manhattan Flats, o legítimo herdeiro do vilão da história, que não poderia deixar de ser também o pai do vilãozinho Júnior. O pai de Marina, embora também um médico poderoso, como já mencionei, faz o tipo rico bonzinho. É muito simpático quando, antes de a família de Marina fugir para Paris, um dos amigos de Vinícius, um menino afro-brasileiro que permeia toda a narrativa com seus furtos inocentes, Jackson, nome clássico dos anos 1980, auge da influência de Michael Jackson, admite ter roubado um relógio de ouro do pai de Marina. Carlos Eugênio olha o relógio e responde, "Fica para você", deixando claro que ele é rico, porém do bem, um cara que se mistura, um senhor empático.
E o mesmo menino afro-brasileiro é aquele que se joga na frente do avião para Paris, na pista de decolagem do aeroporto carioca, fingindo-se de morto, para que Marina saia correndo do avião e veja, aliviada, que Jackson está, afinal, vivo. É preciso dizer que, antes disso, há toda uma cena envolvendo motoqueiros espancando Jackson. Uma cena que fica em aberto. Ponto de partida para Marina refletir que, diante de tudo aquilo, os problemas de verdade do povo, todo o resto é bobagem. Ao lado de Jackson está, é claro, Vinícius, que não fala nada, apenas aproveita a sentimentalidade do momento e beija Marina. Nem poderia falar nada mesmo, afinal está muito alcoolizado, pois estava na fossa e foi resgatado no bar pela amiga Maria, que estava resoluta em impedir que Marina partisse para Paris com um filho de Vinícius na barriga. Abre aspas. Aí já é contrabando, fecha aspas, diz o carioca sobre o fato. No fim, Jackson consegue salvar a história de amor, cumprindo o papel de uma peça indispensável da engrenagem social carioca, a malandragem do bem. Mais uma vitória do núcleo da favela, que é também o mesmo núcleo que ocupa o prédio que a elite quer de volta para fazer o seu hotel. Os empresários envolvidos com Manhattan Flat, no entanto, cedem à resistência popular. Como é dito em uma cena de reunião entre eles, a companhia, abre aspas, pode contratar 50 capangas para expulsar os invasores do prédio, mas não pode contratar todo dia 50 capangas para vigiar o prédio constantemente, no caso de futuros ataques. Abre aspas. Pode contratar 50 capangas para expulsar os invasores do prédio, mas não pode contratar todo dia 50 capangas para vigiar o prédio constantemente. Fecha aspas, no caso de futuros ataques. Optam pelo mais barato, visando ao lucro em outros lugares do mundo. Abre aspas. O mundo é grande, mas a companhia também é, fecha aspas, diz o pai de Plínio. Uma das cenas mais bonitas do filme mostra uma quantidade grande de moradores da favela carregando móveis e utensílios e entrando de fato no Manhattan Flat para tomá-lo de vez. Jackson anda de bicicleta dentro do apartamento. Carioca pendura um quadro de flores na parede e se pergunta se Maria vai gostar. É tudo tão sutil e boa onda que mal dá para notar que se trata de uma invasão. Sobre a resistência popular, as músicas dizem mais do que os diálogos. Abre aspas. Quero ver quem vai tirar a gente daqui, fecha aspas, canta Zezé Mota. Por outro lado, do início ao fim, todos dançam juntos, pobres e ricos, afro-brasileiros e descendentes de europeus. Fico imaginando a continuação do filme, quem sabe com Maria virando a produtora musical de Vinícius. O grande amor que se quer viver é a democracia, a igualdade de classes e oportunidades. Na impossibilidade disso, o povo canta, dança, finge que é feliz, mas no outro dia vai lá cantar para a sinhazinha que está na hora de acordar. Pois há muitas coisas para fazer, tratar da cabeça e ler Caderno B. Para viver um grande amor é a história de um povo humilde que precisa sobreviver, submetendo-se aos caprichos das classes sociais privilegiadas, mas que, pelo clima da trama, está aparentemente muito bem. O papel dos fragilizados, mais do que servir o café, é fazer os privilegiados serem felizes, mimar. E aqui volto à cena da empregada acordando a patroa, como uma espécie de despertador, máquina, em forma humana. Ao mesmo tempo, há também o carinho. Zezé Mota afagando o cabelo de Patrícia Pilar no final da cena. Isso faz a gente pensar que o contexto das relações ali, regidas pelo dinheiro, é complicado, mas isso faz a gente pensar que o contexto das relações ali, regidas pelo dinheiro, é complicado, mas que para viver um grande amor é mais do que um manifesto. Isso faz a gente pensar que o contexto das relações ali, regidas pelo dinheiro, é complicado, mas que para viver um grande amor é mais do que um manifesto. É também sobre várias histórias de ligações entre seres humanos que coexistem também em dimensões que ultrapassam os rótulos étnicos e sociais. Eu já havia visto o filme.
em algum contexto entre Canal Brasil e Cine Ouro Preto. E nenhum dos aspectos ligados a... Eu já havia visto o filme, em algum contexto entre Canal Brasil e Cine Ouro Preto. E nenhum dos aspectos ligados às relações sociais me havia chamado a atenção. Para mim, até um segundo momento, que acontece agora na curta-circuito, era também o filme de Djavan Sex. Hoje, Djavan me remete a todo um passado brasileiro entre batatas fritas e chopes e músicos de restaurante fazendo cover do cantor para tornar a vida dos casais da classe média menos entediantes. E o que me chama mesmo a atenção é a empregada doméstica cantando que a patroa tem que acordar, pois está quase na hora de ir para o médico homeopata da menina. Toda essa leveza, homeopatia, poesia, guardada só para as classes altas. Tudo isso jogado assim na nossa cara em forma de filme de gênero musical. Não é uma crítica negativa. Eu penso que é muito bom. Penso que é a coisa mais preciosa do cinema quando ele revela tanto de nós. Os filmes brasileiros dos anos 1980 fazem isso melhor do que qualquer outro cinema. Para Viver um Grande Amor é um filme do estilo feel good, porém com um contrabando de mensagens sociopolíticas muito forte. Não sei se foi um contrabando involuntário e inevitável, mas vindo de Miguel Faria Jr., acredito que não. E aí fica meio uma mistura entre os musicais da Atlântida dos anos 1940 e os filmes brasileiros de contracultura dos anos 1970. Bom, o que dizer de Chico Buarque como corroteirista? É para deixar mesmo claro que nenhuma referência à situação política daquele momento é gratuita. Num estilo meio ópera de malandro, parece que as melodias entram para dar uma açucarada no peso do conteúdo. Porém, as letras, como já vimos, não deixam lugar para leveza. E repito, parece que o grande amor que precisa ser vivido se chama democracia, igualdade de classes, coisas que não temos até hoje no Brasil. Fica sempre essa atmosfera de sonho, de querer mais, de querer amar e ser feliz. É a dimensão do desejo, como canta Djavan no filme. Mais vale ser mendigo que ladrão, é quase uma promessa. É a dimensão do desejo, como canta Djavan no filme. Abre aspas. Mais vale ser mendigo que ladrão, fecha aspas. É quase uma promessa de que baixar a cabeça frente às injustiças do mundo é ser feliz. A ideia de se contentar, se adequar ao que se tem. Ao mesmo tempo, há esse empoderamento, que não consigo decidir se é bom ou ruim, talvez seja apenas o que é, seguindo a vibe dos anos 1980, do socialmente fragilizado, pois é ele quem resiste e traz alegria. Abre aspas. Meu amor, abre a porta para a noite passar. Fecha aspas. De Imagina. E tudo fica mesmo na imaginação, na música, no lirismo de uma cultura que é extremamente melancólica. Muito mais melancólica do que faceira e festiva. Sempre achei que a melancolia, à la Beatles da Bossa Nova, nos define muito mais do que a alegria do samba. Mas se a gente for pensar, nem o samba é tão alegre assim. Como na trilha sonora de Para Viver um Grande Amor, o samba muitas vezes tem um ritmo feliz, escondendo um fundo muito trágico. Vide Adoniran Barbosa, por exemplo, Saudosa Maloca, o samba de Ernesto, e etc. Mas Adoniran não está no filme. Ele é paulista, outro polo, outra cultura. Eu diria até outro país. Apenas Djavan, o superstar tropical que canta sobre desejo para casais sem desejo, que fala de menina que não quer dar, em uma época em que todas queriam dar para ele. Um ícone. Abre aspas. O meu amor sozinho é assim, como um jardim sem flor. Só queria dizer a ela como é triste sentir saudade. É que eu gosto tanto dela que é capaz de ela gostar de mim. O que acontece é que estou mais longe dela do que a estrela a reluzir na tarde. Fecha aspas. Assim canta Djavan em Para Viver um Grande Amor, na letra de Carlos Lyra e Vinícius de Moraes. Não é aquela distância justamente o que nos aproxima quando falamos de relações íntimas? Quantos motéis sobreviveram à custa dos encontros dos patrões com as secretárias no Brasil? Enfim, todo o filme gira em torno de um velho conto da menina rica
que se apaixona por um rapaz pobre. Uma história de amor de contrastes num país de contrastes. Quando vejo, em Para Viver um Grande Amor, o núcleo da favela dançando na casa do patrão, penso que é uma mistura muito nossa. Uma mistura que não resolve nada, é verdade. O pobre não deixa de ser pobre, nem o rico de ser rico. Mas existe uma relação de codependência, existe uma relação, enfim. O fragilizado convivendo não só com o privilegiado, mas dentro da casa dele, do ambiente privado onde o privilégio se desenrola por meio da figura da empregada doméstica. E eles até cantam e dançam juntos, até se apaixonam. Abre aspas. Sabe você o que é o amor? Não sabe? Eu sei. Sabe o que é um trovador? Eu sei. Sabe andar de madrugada? Fecha aspas. Enfim, são muitos ensinamentos que, teoricamente, os pobres têm a oferecer aos ricos. E existe uma quantidade enorme de músicas e filmes especialmente sobre isso. Falo mais de pobres e ricos do que de socialmente privilegiados fragilizados, porque Para Viver um Grande Amor se parece às vezes uma historinha infantil, em que tudo é explicado de uma forma muito simples e lúcida, e não querendo, a gente nem percebe o conteúdo político. A fotografia é impecável ao fazer uma espécie de etnografia audiovisual do carioca. A narrativa prende, a gente torce pelo Vinícius, a gente acha a Marina linda e chata, mas dá até um pouco de inveja. Os personagens paralelos também têm suas histórias para contar e são simpáticos e carismáticos. Tudo cumpre o seu papel, mas o grande trunfo do filme é, sem dúvida, a personagem Olga, com Glória Menezes no papel da mãe de Marina. Uma madame enlouquecida e revoltada que, farta das injustiças sociais, atira as joias fora pela janela e vai à feira alertar o povo que o café vai subir. Abre aspas. E se eu dissesse que o feijão vai subir? Meu marido é poderoso. Eu sei o que estou falando. Fecha aspas. Por isso, costumo mencionar, mesmo quando cineastas brasileiros, em geral privilegiados, fazem filmes com classes sociais fragilizadas no foco, é sempre a caricatura da classe alta a mais honesta e divertida. Glória Menezes está fabulosa como a clássica personagem louca que, no fim das contas, é a mais lúcida de todos e todas. Ela é o convite, divertido, à lucidez que conduz o filme do início ao fim. Um convite que a gente pode aceitar ou não, pois Para Viver um Grande Amor é um filme que já cativa apenas como um retrato das iluminações recíprocas entre várias artes, teatro, música e cinema. É quase inocente com personagens tão caricaturais. Para Viver um Grande Amor não lembra nenhum outro filme. É bastante como a figura do Djavan na música brasileira, um retrato original e fiel de época. O Brasil pré-Collor, ainda inocente em relação a tantas coisas e já trabalhando internamente no cinema, ainda que de forma tímida, tantas outras velhas injustiças. Para Viver um Grande Amor é um resumo de toda a segregação de classes que as novelas brasileiras sempre mostraram, mas com um viés pouco crítico. A música, obviamente, é um personagem à parte. As canções sozinhas já contam uma história, e o conteúdo de crítica política está todo ali. Para Viver um Grande Amor dá uma esperança acolhedora de que as dificuldades podem ser superadas, como no caso da história de amor entre a menina rica e o compositor pobre, mas ao mesmo tempo deixa a sensação de estranhamento, um sentimento de artifício que ao mesmo tempo incomoda e fascina. Eu vejo ali muitas pessoas que passaram pela minha vida e um Rio de Janeiro idealizado pelos meus avós, gaúchos que nunca foram ao Rio. Imagino que para um estrangeiro seja como os filmes de Natal com neve para quem nunca viu a neve. Em Para Viver um Grande Amor é tudo simplesmente muito brasileiro ou muito carioca. Realmente é um filme difícil para quem não está inserido na cultura brasileira. No início, Plínio comenta com o pai que não quer sair do Brasil, que está bem no Brasil. O pai diz algo como, abre aspas, "Ah, que bem coisa nenhuma! Imagina só você no Haiti, aquelas ondas todas!" Fecha aspas. E Plínio responde, abre aspas,
Não é Haiti, pai, é Havaí. Haiti é o cacete. Fecha aspas. O diálogo é muito bom. Tem uma energia agressiva típica das conversas entre pais e filhos da nossa cultura. Além do mais, ainda revela de forma bem veemente outra crítica à classe alta brasileira. Eles podem ser ricos, mas são burros. Não sabem nem a diferença entre Haiti e Havaí. E de que nos serve, afinal, tanta intelectualidade? Para viver um grande amor é também um pouco sobre viver e deixar viver. Sobre deixar a música tocar e a vida correr. É sobre aquele clichê de que dessa vida nada se leva e de que a música e a poesia são nossos únicos bens. Todas as artes, na verdade. Mas a música é a música. A música é a mais universal de todas as artes. Você pode encontrar na vida alguém que não goste de cinema ou de poesia, mas dificilmente vai encontrar alguém que não goste de música. Por isso que o gênero musical é tão apelativo no cinema. Os maiores fãs de Para Viver um Grande Amor, nota-se pelos comentários na internet, ainda são os fãs de Djavan. É a força da música. Afinal, você pode não gostar de Djavan, por exemplo, mas de algum tipo de música você sempre vai gostar. E ainda tem aquele papo de que os amantes podem discordar em tudo, mas precisam necessariamente ter o mesmo gosto musical, ou o relacionamento está fadado ao fracasso. Nada mais forte para representar aquela força do que o romance entre um cantor e alguém que aprecia o seu trabalho. Para Viver um Grande Amor. Direção: Miguel Faria Júnior. Rio de Janeiro, 1984, 103 minutos. O filme, baseado na peça Pobre Menina Rica, de Carlos Lyra e Vinícius de Moraes, conta a história de moradores de favelas cariocas que passam a ocupar prédios vazios no Rio de Janeiro. O filme, baseado na peça Pobre Menina Rica, de Carlos Lyra e Vinícius de Moraes, conta a história de moradores de favelas cariocas que passam a ocupar prédios vazios do Rio de Janeiro, criando uma nova sociedade nos bairros abandonados pelos ricos. É nesse contexto que se dá o encontro entre Vinícius, um compositor pobre, e a menina rica, Marina, com Djavan, Patrícia Pilar, Paulo Goulart, Zezé Mota, Elba Ramalho, Nelson Xavier, Glória Menezes. Gabriela Vondrasek Link é brasileira e tradutora de alemão e inglês nas áreas de literatura, psicologia e artes, além de crítica e curadora de cinema, radicada em Heidelberg. É responsável pelo departamento alemão de Camera, Cinema and Movie Image Research Assembly. Formada em letras pela UFRGS, com mestrado em meios e processos audiovisuais pela ECA, USP.